gente, boa noite. Eu estou muito feliz, a gente falou isso na semana passada, mas eu estou muito feliz da gente estar de volta nesse espaço tão precioso para a gente, ainda mais para a gente estudar algo tão poderoso como é a palavra de Deus, e especialmente a mensagem do Evangelho e as repercussões do Evangelho para a gente. E bom, eu vou começar hoje fazendo um breve resumo do que a gente viu na primeira aula com a Stephanie. Para quem não pôde vir, conseguir já saber onde a gente está, e para quem estava, reaquecer a linha de raciocínio e a gente poder avançar na leitura, tá? Mas primeiro, começando aqui com essa imagem já nos apresentando. Meninas, para esse módulo dos estudos de terça, nós escolhemos estudar detidamente, versículo por versículo, o livro de Gálatas. Gálatas é uma carta, na verdade, que está no Novo Testamento, e eu já te recomendo aí, pega a sua Bíblia, pega a caneta, pega papel, hoje a gente vai ler bastante, e eu espero que rabiscar bastante, escrever bastante, porque a gente tem um pedação para ler, né, na noite de hoje, tá bom? E, como até nos apresentou também, pelas palavras de Lutero, Lutero diz que essa é a carta magna da liberdade cristã. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais disso aqui. Nosso versículo base de todas as aulas é esse aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Sempre será a nossa base nesses estudos esse versículo aqui. Né? Que a gente busque, então, entender que Jesus nos libertou para a liberdade. Que liberdade é essa que ele nos chama para viver? É um pouco disso que a gente quer entender. A ideia é que a gente saia no final desses encontros, entendendo plenamente esse versículo, que você saiba explicar do que ele está falando para qualquer pessoa, e mais do que você tenha conhecimento, que você viva isso no íntimo do seu coração. Essa é a nossa base. Então, vamos começar entendendo um pouquinho qual que é o contexto que essa carta foi escrita. Bom, de um lado, nós temos nosso autor, Paulo. Paulo era um homem que tinha sido perseguidor de cristãos. Ele era judeu, defensor do judaísmo, da lei de Moisés, do Deus de Israel. E Paulo não aceitava os judeus que agora, né, na época dele, estavam começando a anunciar um tal de Jesus, dizendo que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. Não só ele não aceitava, como ele prendia e matava cristãos sem hesitar. Até que um dia, e isso é contado em Atos 9, o próprio Jesus, depois de ter ressuscitado, fala em voz audível a Paulo, com uma luz intensa vinda do céu, com o famoso diálogo, né, para quem já conhece, Saulo, Saulo, como Paulo era chamado antes da sua conversão. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ao que ele responde, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus, a quem você persegue. E desse momento em diante, Paulo se converte e passa a ser transformado. Ele será curado da sua cegueira, tanto física, que ele teve pelo clarão da luz que veio para ele, quanto espiritual. E ele vai passar, a partir daquele momento, a aprender com Jesus, o evangelho do próprio Jesus, ele vai aprender. E de perseguidor, ele vai passar a ser um dos maiores defensores da fé cristã. Vai sofrer muito pelo nome de Cristo também. E vai ser um grande proclamador do evangelho para fora do povo judeu. É esse cara que escreve a carta para a gente. Eu tenho razões para ter dado essa volta toda na história dele, como a gente vai ver já já. Bom, então, de um lado, nós temos o autor. Do outro lado, destinatário, as igrejas da Galácia, portanto, os Gálatas, que dão nome à carta. E como estavam essas igrejas? Bom, essas igrejas que tinham sido fundadas por Paulo, nesse momento estavam passando por problemas sérios. Faziam parte daquela igreja cristãos, tanto judeus quanto gentios. Gentil significa fora do povo judeu, fora de Israel, mas que haviam se convertido a Cristo. E embora a origem deles já não devesse importar mais, mestres judeus estavam assumindo a liderança daquela igreja e ensinando que para se tornarem cristãos verdadeiros, plenamente aceitos por Deus, para se tornarem parte da família de Deus, eles, além de crer em Jesus, deviam tornar-se culturalmente judeus.
eles deviam obedecer todos os aspectos da lei de Moisés, eles deviam passar pela circuncisão, né? A circuncisão, acho que todo mundo que sabe o que é biologicamente falando, mas né, era a remoção do prepúcio no órgão masculino, e aquilo tinha o sentido de simbolizar o povo de Deus, né? Uma marca de que aquela pessoa era povo de Deus. Então, eles queriam que quem se convertesse a Jesus também passasse por essa circuncisão, deviam deixar de comer determinados alimentos, ter cerimônias dos judeus, enfim. E diziam e esses mestres diziam que o que Paulo estava ensinando não era um evangelho completo, era um evangelho simplista, porque o completo mesmo era o que eles estavam ensinando agora, né? Então eles questionavam bastante a autoridade de Paulo de ensinar e se o que ele estava dizendo era verdade. E a igreja aceitava tal discurso. Então, Paulo lhes escreve uma carta, e uma carta em muitos aspectos diferente de outras escritas por ele, a ponto de que ele nem faz um agradecimento pela vida deles, como era costume, porque Paulo estava furioso. E um dos objetivos nossos também nesse estudo é que a gente saia dele entendendo por que tamanha revolta de Paulo e partilhando do que a Stephanie chamou semana passada, dessa ira santa que ele sente, né, nesse momento, para que a partir dela a gente possa também rever a nossa visão e o nosso entendimento sobre o Evangelho. E para a gente passar rapidinho pelo que a gente leu semana passada com a Stephanie, eu não vou ler tão detidamente porque isso foi semana passada, tá? Você pode pegar qualquer coisa na sua Bíblia. No versículo 1 ao 5, a gente vai até o 10 semana passada. Mas do 1 ao 5, o que a gente percebe? O que a gente leu? Paulo faz a sua saudação já de forma absurdamente estratégica. Você pode acompanhar na tela ou na sua Bíblia, tá? Se apresentando, então, como Paulo, apóstolo enviado. E a palavra apóstolo na Bíblia significa aquele discípulo que teve contato direto com o próprio Cristo encarnado. Sei que hoje, às vezes, pode ter outros usos, né? A gente usa para tem igrejas que usam para falar do líder, mas na Bíblia, quando a gente lê apóstolo, né, o apóstolo letra maiúscula aqui, são esses que foram ensinados pelo próprio Cristo, que Cristo, em forma humana, ensinou diretamente esse aprendizado do evangelho e deu autoridade para essa pessoa para anunciar esse evangelho. Seu ensino, como o próprio Paulo diz, não é da parte de homens ou de pessoa alguma, mas de Jesus. E o que Jesus e aquilo que Jesus ensinou para ele, portanto, é verdade, certo? Essa é a verdade. E o que Jesus ensinou para ele? Jesus ensinou o evangelho. Ele ensinou que Jesus se entregou a si mesmo. Isso é, então, que ele foi um sacrifício. E ele foi um sacrifício por nossos pecados. E se os pecados eram nossos, mas ele entregou a si mesmo, significa então que ele foi um sacrifício substitutivo, que ele foi cumprir uma condenação que deveria ser nossa. E para que ele fez isso, né? A fim de que o texto segue, a fim de nos resgatar. Essa palavra é fundamental, né? A gente falou dessa palavra fundamental semana passada. Resgatar. Gente, o que é resgatar? O que é alguém que precisa de resgate? Né? Resgatar não é ajudar, não é auxiliar. Resgatar é salvar alguém incapaz de se salvar sozinho. Se eu preciso de resgate, é porque eu não consigo socorrer a mim mesmo. Né? Até pediu para que a gente pensasse formas, que contexto que eu preciso de um resgate. Teve gente que mandou no chat, se eu estou me afogando, eu não consigo me salvar. Se eu estou num prédio em chamas, eu não consigo resgatar a mim mesma. Essa era a nossa condição. Eu não consigo socorrer a mim mesma. Eu preciso ser resgatada, senão eu vou morrer. É para isso que ele veio, de nos resgatar. E qual motivo fez ele vir nos resgatar? Nós sermos boas, bonitas, acima da média, de coração puro, de um grande potencial, ou ao menos pedirmos, a gente pediu esse socorro? Não, nada disso. A gente nem mesmo pediu. Foi segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Foi por amor. Nada em nós promoveu esse resgate. Foi feito simplesmente porque Ele quis, porque Ele nos amou e porque Ele teve prazer em nos resgatar. Por isso, a glória para todo sempre é dele. Se nós tivéssemos participação, teria glória para a gente também. Mas a nossa participação foi a mesma de uma pessoa que estava se afogando
e foi salva por um salva-vidas. Ele fez sozinho. Como não teve participação nossa, a glória é dele. E a gente leu também semana passada, rapidinho, esse trecho até o 10. Já partindo dessa introdução, que tem tudo a ver com o que ele vai dizer, Paulo já diz estar muito admirado por estarem abandonando aquele que os chamou pela graça. Pela graça. Como ele acabara de descrever, a salvação do evangelho é pela graça. Mas eles estavam acreditando na palavra dos homens, que diziam que também era por circuncisão, ou por guardar a lei de Moisés, para seguirem outro evangelho, como ele escreve aí. Eles estavam adicionando coisas ao evangelho, ao que Paulo diz que nem ele mesmo, nem um anjo do céu poderia fazer. Nada pode ser acrescentado ou retirado do evangelho. Isso vale para a gente também. A gente não pode crer que a salvação, ser aceito por Deus, vem por qualquer outra coisa que não seja Jesus. Ou que venha por Jesus e mais alguma coisa. E eu acho muito legal isso aqui, porque se no começo, Paulo, ao se colocar como apóstolo, estava mostrando a sua autoridade, aqui ele evidencia que essa autoridade não está, na verdade, na pessoa dele. Porque se ele mesmo, ele fala, se eu mesmo, um dia chegar para você e falar que eu mudei de ideia sobre o evangelho, você não deve me dar ouvido. Porque a autoridade vinha de Jesus e da sua palavra. Até se um ser celestial, até trouxe a imagem para a gente semana passada também, se um anjo do céu viesse diante de você, mulher comum, pecadora, anunciando outro evangelho, você devia mandar esse anjo calar a boca e botar ele para correr. Isso, cara, com que autoridade eu vou fazer isso? A autoridade não é sua. A autoridade é da mensagem, que é dada por Deus. E se ela é dada por Deus, ela é intocável e ela é imutável. E é com essa autoridade que Paulo está falando aqui, e que a gente falaria também. E isso é de tamanha importância para Paulo, que conta muito mais para ele do que agradar homens. Ainda que o que ele estivesse falando desagradasse os mestres daquela igreja, ele não deixaria de dizê-lo, pois ser servo de Cristo e seguir sua palavra era para ele mais importante do que agradar homens. Então, a mensagem do evangelho não pode ser alterada, porque qualquer mudança é transformar o evangelho em algo que não é evangelho. E a mensagem dele é a seguinte: eu tenho salvação, sou aceita por Deus, pela graça de Jesus Cristo que me resgatou. Ponto. Nós não devemos acrescentar nada a isso. Eu não sou aceita por Deus por fazer coisas boas, por obras de caridade, por qual frequência eu leio a Bíblia. Não é por isso. Por mais que essas coisas possam ser boas, não é isso que me achega a Deus. Eu não mudo minha vida e então eu sou resgatada por Deus. Eu sou resgatada primeiro pela graça. E depois isso passa a me transformar e dar frutos bons. Essa é a ordem. E eu acho que com isso a gente consegue, deu para lembrar bem semana passada e começar a avançar na carta. Bora? Respira aí, se ajeita então. Vamos ler junto. Como vai funcionar, gente? Ó, é um trecho grandão, não assusta, mas eu vou ler ele inteiro e a gente volta e vai detidamente, tá bom? Indo devagarinho. A gente vai ler agora, então, o trecho do 11 ao 24. Já já eu quebro esse texto. Vamos lá. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver o que os outros, não, que já eram discípulos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias.
não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurara destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Amém. Amém. Vamos lá pegar primeiro esse trecho de Gálatas 1, do 11 ao 15, primeiro, tá? Nesse momento. Vamos ler junto, gente. Até tem aquele negócio que grifa, que circula, que eu acho o máximo. Eu não tenho isso, mas a gente vai dando um jeito, tá bom? Vamos lendo junto. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, que logo no começo a gente vê Paulo explicitando o que a gente vinha conversando até agora já, que o evangelho que ele anuncia não tem origem humana, mas que ele recebeu de Jesus Cristo. O que significa que Paulo não escreveu o evangelho, ele não criou o evangelho, ele não chegou à conclusão dele por meio de reflexão, raciocínio ou pensamento. É algo que o próprio Jesus ressurreto sentou com ele e explicou para ele, para que ele anunciasse entre os gentios exatamente o que Jesus lhe dizia. E aí ele diz assim, afinal, vocês ouviram o meu procedimento no judaísmo, e como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Por que Paulo está falando isso agora? Com muita estratégia, novamente, ele está argumentando, usando o seu próprio testemunho, para que creiam no que ele está falando. O que ele está lembrando dos seus leitores, e a gente também, agora, é que ele queria destruir o evangelho. Queria destruir. Se lembrassem da sua história, viriam que era impossível alegar, que muitos estavam alegando, que a sua mensagem era produto seu, como alguns estavam acusando ele, porque ele, na verdade, era radicalmente contra esse evangelho. Ele era disposto a matar e morrer para acabar com esse evangelho. Ele se opunha com tamanha intensidade que a demonstração de fé e segurança dos mártires cristãos não afetava ele de forma alguma. Não era dele, portanto, a origem daquilo. É isso que ele está lembrando a gente aqui. E esse outro trecho aqui para a gente destacar, né, que ele era extremamente zeloso nas tradições. O que ele está lembrando primeiro nisso aqui? Estava dando uma mensagem para eles. Você acha que eu me oponho hoje ao que esses caras, né, vocês gálatas, vocês acham que eu estou me opondo ao que esses mestres estão falando? Porque eu acho mais fácil dizer que é pela graça, que eu acho que eu não conseguiria viver assim, ou que eu não pensei nisso antes? Não, Paulo está dizendo, eu já fui esses caras. Aliás, ele disse, vocês se acham zelosos? Eu já fui mais. Eu era extremamente zeloso em relação à Torá e ao judaísmo. Eu guardava todas as leis. E aqui eu peço licença para pegar uma fala de Paulo em outra carta, mas que apesar de não ser aos Gálatas, eu acho que pode ser importante para compor aqui. Olha o que Paulo fala, se você quiser, pode abrir, mas eu vou projetar aqui para a gente. Olha o que ele fala em Filipenses, no capítulo 3. Vamos ler. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu mais ainda. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Esse trecho é maravilhoso e eu recomendo amanhã, quando você for fazer seu devocional, você lê esse capítulo 3 de Filipenses, o início dele principalmente, o que Paulo fala antes, o que ele fala depois. É lindo e só por causa de questão de tempo que eu não vou trazer ele aqui, porque na verdade teria tudo a ver com o que a gente está vendo em Gálatas, o que ele fala nesse trecho para os filipenses. E o que Paulo está falando aqui, e também em Gálatas, ao mostrar como ele era zeloso, é: meu amigo,
você acha que só você tá achando que tá certo, querer se acertar com Deus por cumprir a lei, mas deixa eu te falar, eu também já fiz isso. Eu achava isso, eu levava isso com a maior seriedade possível. E sabe o que eu descobri? Que nada disso me traz salvação, que nada disso se compara a Cristo e a obra que ele fez por mim. Nada disso me trouxe perto de Deus ou me tornou aceito por Deus, e sabe por quê? E aí vem a continuação do trecho que a gente estava lendo. Porque Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Porque desde o ventre da minha mãe, Paulo está dizendo. O que significa isso? A gente parar. O que já fez um bebê que está no ventre da mãe? Está com a Té aqui. A gente ama a Liz. Mas o que a Liz já fez até agora? O que Paulo já tinha feito? Antes de eu respirar, antes de eu aprender a ler a Torá, antes de eu ter a chance de fazer ou não boas obras, antes de eu ser circuncidado, antes de eu decorar um versículo, antes de qualquer coisa, ele me chamou, e ele me chamou pela graça. É de graça que ele estava amando Paulo, chamando Paulo. Paulo reconhece que ele não fez nada para merecer aquilo. Deus não esperou nem mesmo uma atitude dele. Mas já tinha chamado ele. Que Deus! A história eu lembro do André. Como diria o André, que Deus que chamou ele antes de todas as coisas. E que jogada de mestre de Paulo nesse momento. A jogada que ele fez nesse... Porque ele tacou aqui ele fez uma tacada só. Matou já duas coisas numa tacada só. Ele lembra aos Gálatas que ele foi um homem extremamente zeloso, que vivia de acordo com as tradições judaicas, mas que agora ele via que ele foi salvo pela graça. Isso de um lado. Do outro lado, ele também lembra que ele fez coisas terríveis. Né? Será que haveria pecado pior do que matar pessoas por serem cristãs e buscar destruir o evangelho? Isso que ele mostra pra gente, que ele fala que a resposta para as duas coisas era a graça. Primeiro, ele mostra que o simples viver de forma zelosa não estava dando para ele conhecimento algum de quem era Jesus. Não transformou. Opa! Pera, que avançou sem ser para avançar. Desculpa. Gente, o que aconteceu? Avançou muito, perdão. Me apoiei no botão. Primeiro, ele lembra isso, que o viver de forma zelosa não estava dando conhecimento algum de quem era Jesus para ele, não estava transformando ele, porque por mais que ele seguisse, ele estava tão distante de entender quem Jesus era. E depois que se a salvação fosse por obras, alguma ação humana, por fazer algo para Deus, ele podia se considerar condenado, perdido, porque ele lutou para destruir esse evangelho. Então não teria nada que ele poderia fazer para se acertar depois disso. Mas Paulo fez tudo isso e estava lá, restaurado, transformado, salvo pela graça. Ele é com a vida dele um testemunho do que ele está pregando. E ele diz para nós, se eu vivi tudo isso e fiz tudo isso, e eu estou aqui testemunhando que eu sou salva pela graça e desfrutando de uma vida baseada nisso, por que vocês estão vivendo outro evangelho? Porque vocês, Gálatas, porque vocês, mulheres da Erva Viva, estão vivendo outro evangelho? Essa pergunta fica pra gente. E ele mostra que não é o tamanho do seu pecado ou quanto você segue regras religiosas que te salva. O que te salva é a graça. E eu sintetizei tudo isso nessa frase aqui pra gente. Ninguém é tão bom que não precise do evangelho. Da graça do evangelho. Nem tão ruim que não possa recebê-lo. E Paulo, de uma forma engraçada e aparentemente paradoxal, parece se enquadrar nos dois, né? Ninguém pode cumprir tanto a lei a ponto de conseguir se salvar e não precisar da graça. E ninguém tem um pecado tão terrível que a graça não possa perdoar. E essa é a forma de amor mais segura que tem. Porque se eu não fiz nada para receber esse amor, eu não posso fazer nada para perdê-lo.
Isso é graça. Isso é graça. Seguindo, gente, deixa eu dar um golinho de água pra gente seguir. Pode você também pegar aí. Vamos lá. Pra gente acabar o capítulo 1. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Paulo assegura aqui que a sua mensagem não foi derivada de terceiros e que ele nem foi consultar mais ninguém, nem mesmo os outros apóstolos, ele vai falar aí, né? Porque se ele receber aquela palavra de Jesus, ele não iria conferir com mais ninguém se era verdade. A autoridade suprema do universo havia declarado algo para ele. Por que ele iria consultar outros para saber se estava certo? Né? E é isso que ele está falando para os caras, de novo reforçando a posição apostólica que ele tinha, que estava sendo questionada por aqueles mestres na Galácia. E aí vem um trecho narrativo, biográfico, autobiográfico, né, de Paulo, que até surgiu perguntas no fim da aula passada sobre isso, né, sobre a vida dele depois. Então ele conta pra gente que ele se converteu e que ele partiu para a Arábia, onde ele ficou por 3 anos. Por 3 anos em que a gente sabe que Jesus o ensinou seu evangelho, mostrando para ele como a obra de Jesus era o plano de Deus desde a criação do mundo e que toda a lei e os profetas apontavam para Jesus. Paulo foi aprendendo isso com ele. Foi esse período que o tornou apóstolo, como a gente estava falando até aqui. E acho lindo esse final do capítulo 1, que fala que tudo aquilo, todo o seu testemunho, toda essa história, Paulo conta, não para que ele recebesse glória ou admiração, mas para que Deus fosse glorificado. A gente lê aqui, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Foi Deus que tinha separado ele desde o ventre da mãe. Paulo resistir a Deus, mas Deus estava invalidando todas as suas intenções, toda a sua resistência aos planos de Deus. Tudo que Paulo era, tudo que Paulo tinha feito de mais terrível, ou aquilo que ele usou para agir contra os planos de Deus, algumas coisas que ele até se preparou em outro contexto. Ele era um grande conhecedor do Antigo Testamento para tentar negar Jesus, né? O seu conhecimento do Antigo Testamento, o seu zelo, o seu treinamento, seu esforço para se opor a Deus, tudo agora estava sendo usado por Deus para quebrantá-lo e para capacitá-lo para ser um instrumento de Deus na edificação da sua igreja e produzir um testemunho muito maior. Agora Deus ia usar ele para estabelecer a fé que ele se opusera. Toda aquela oposição vinha para confirmar e para concretizar os planos de Deus. E assim é em muitos relatos bíblicos, e obviamente assim é na nossa vida também, que a gente possa ir se lembrando disso, né, de testemunhos de coisas que Deus fez na nossa vida, ou pela fé que a gente crê que Ele pode fazer a partir de até de erros nossos, que Ele transforma isso em bem. E seguindo então para o nosso último bloco da noite, vai ser ainda grande, mas, gente, tudo bem até aqui? Né? Dá uma respirada, qualquer coisa, deixa aí anotadinho, a gente vai tirar dúvidas no final, mas a gente fechou o capítulo 1. A gente vai começar o capítulo 2, tá bom? A gente vai ler hoje até o verso 10. Então, respira, bebe uma água, para o esforço final da noite. E a gente vai repetir o esquema, tá? De ler tudo, e aí voltar e destrinchar. Vamos lá. Paulo continua a narrativa dele. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prega entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos temos a eles nem por um instante,
para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Texto grande, com bastante coisa bem legal para a gente conversar. Vamos lá. Pegando então o início do capítulo 2, esse primeiro parágrafo aí. Ele continua num tom autobiográfico de Paulo, né? Então ele contou pra gente que ele era perseguidor de cristãos, até se converter, que após sua conversão ele ficou 3 anos sendo instruído por Jesus, e depois foi para Jerusalém e conheceu Paulo, Pedro, se apresentou para ele e tudo mais, ok. Mas aqui ele fala de um novo encontro, um novo, importantíssimo encontro que aconteceu entre eles, lá em Jerusalém. 14 anos depois, Paulo foi ter uma reunião com os líderes da igreja. E aqui ele destaca, né, Pedro, João, Tiago, tem uns nomes meio conhecidos pra gente aí. E qual era o assunto que eles precisavam debater? Justamente aquilo que estava sendo discutido com os Gálatas. A pregação aos gentios e se haveria necessidade ou não da circuncisão de gentios convertidos para passarem a fazer parte da família de Deus. Ou seja, só peixe grande reunido, muito apóstolo. Quando eu li, eu falei, gente, é muito apóstolo por metro quadrado isso aí. E julgando ser ultra relevante uma reunião para falar disso. Então, né, devia ser importante. E, gente, dá vontade de poder presenciar uma coisa assim, não dá? Nossa, eu tenho, pelo menos. Imagina uma cena dessa. Acho o máximo. Mas, enfim. Mas, alguém que está aqui e acompanha a nossa linha de raciocínio, acompanhando, aliás, a linha de raciocínio de Paulo, pode perguntar, ué, Paulo estava indo lá falar com os líderes a troco do quê? Ele não estava até agora dizendo que não foi constar ninguém sobre o evangelho que ele recebeu de Jesus? Que Jesus era a autoridade máxima e tinha dito isso para ele, e que então ele não se importaria em agradar homens, né? E ele está indo lá saber o que Pedro acha, por quê? Acontece, gente, que Paulo não estava indo lá para conferir se o que ele estava defendendo era o certo. Ele sabia que era. Ele estava indo lá preocupado com a unidade da igreja. E se os apóstolos de Jerusalém estariam ainda agindo firmes no ensinamento da verdade de Deus. E como ele diz, essa questão foi levantada porque surgiram falsos irmãos no meio deles. Ou seja, aqueles que pregavam outro evangelho, como a gente falou bastante até aqui também. Né? E estavam querendo destruir a liberdade que eles tinham em Cristo, dizendo que apenas Jesus não seria suficiente. E ele recebeu por revelação, né, como ele colocou, a ordem de ir até lá para buscar saber o que os apóstolos de Jerusalém pensavam sobre isso e garantir que eles também estavam pensando de acordo com o que Paulo sabia ser a verdade sobre o evangelho da obra de Cristo, para que assim houvesse unidade na doutrina basal da igreja de Cristo, que estava começando a surgir a igreja de Cristo, precisava estar firme, com a base firme, uma doutrina firme. E ele tinha medo sim, como ele diz, de correr inutilmente, de ir até lá e descobrir que até os apóstolos de Jerusalém tinham abandonado o verdadeiro evangelho. Mas graças a Deus, não foi isso que ele descobriu. Vamos lá. Paulo expôs o evangelho que lhe havia sido revelado aos outros apóstolos. E, de novo, cheio de estratégia, o que ele faz? Ele fala aqui, ele levou consigo Tito. Tito era um cristão de origem grega que andava com Paulo, sem que Paulo lhe colocasse nenhuma exigência, né, no sentido
de se circuncidar. Ele não era circuncidado, e Paulo não exige isso dele. Ele leva Tito com ele. E agora, mais do que uma discussão teórica, tinha diante deles um estudo de caso. Era um estudo de caso prático. Tá bom, olha para Tito, o que você fala para ele? E o que eles decidissem daquele caso teriam graves consequências para a construção da igreja. Será que eles entenderiam que ser convertido em Jesus seria suficiente? Ou algo mais seria necessário? O que foi resolvido nessa reunião? Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Depois ele vai falar que não acrescentaram coisas a ele, ao que Paulo estava dizendo. Olha que coisa maravilhosa. Os apóstolos que andaram com Cristo e foram ensinados por ele pensavam exatamente igual a Paulo. Apesar de anos separados, de nunca ter tido contato, porque Paulo não foi consultar ninguém, agora viam que a revelação de Jesus feita a eles era a mesma feita a Paulo, era a mesma que Paulo defendia, a ponto de que nem Tito foi obrigado a circuncidar-se, mas foi reconhecido por todos os apóstolos como parte da família de Deus, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O que é ultra significativo para a gente, porque nós somos também os gentios. Né? Até falou disso semana passada, nós não somos parte do povo judeu. Com raríssimas exceções, nem sei se tem alguém aqui nessa reunião, nós não somos de Israel. Nós somos os gentios de fora do povo de Israel, de fora dos judeus, que se converteram a Jesus Cristo. E não precisavam adotar mais esse regime judeu, porque Jesus era suficiente para a salvação. E aqui a gente vê a história do ponto de vista de Paulo. Mas eu acho muito legal ler em Atos. E aí fica a dica aqui também de leitura complementar para você depois, se você quiser. É muito legal ler alguns trechos de Deus ensinando a Pedro que a salvação também seria para os gentios. E que eles também passariam a fazer parte da família de Deus, tanto quanto os judeus. Né? Eu acho que com certeza preparando Pedro para um momento como esse. Se você quiser ler depois em Atos 10. Também não acho coincidência, tá? Atos 9, conversão de Paulo, que vai pregar para os gentios. Atos 10, Deus indo falar com Pedro. E eu recomendo a leitura desse capítulo inteiro. No capítulo de Atos 10, Deus vai dizer diretamente para Pedro. Né? Ele chega e fala, Pedro, não chame... Tem uma visão, tem toda uma história lá que você pode ler. Mas ele fala, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Não chame de impuro, Pedro, aquilo que Deus purificou. Deus mostra para Pedro que ele estava errado em pensar no evangelho só para os judeus, ou pensar em purificação por rituais, como era a lei de Moisés. Agora, Deus purificava as pessoas não por rituais, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz. E as marcava como parte da sua família, não pela circuncisão, mas pela presença do seu Espírito Santo, que estava tanto em judeus quanto em gentios, salvos mediante a fé. E não há relato disso, mas eu gosto de imaginar que, tendo Tito diante de si, e Paulo perguntando para ele, né, para Pedro, qual que é a sua opinião sobre a necessidade de circuncisão de Tito, ou de manter as leis mosaicas de purificação, que Pedro tenha se lembrado desse dia e da audível voz de Deus na sua mente, dizendo, Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Para nós também, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Não vá buscar também outra purificação, que não o sangue de Jesus. Não chame você mesma de impura, se Deus te purificou. Não chame seu irmão de impuro, se Deus o purificou. Que a circuncisão, que antes que seria a marca do povo de Deus, a marca do povo escolhido, agora ela estava vazia de significado ou de necessidade. Porque o verdadeiro povo de Deus, para essa nova era em Jesus, seria marcado pelo Espírito Santo. Não mais no corpo, não mais no exterior, mas no seu coração. Com o Espírito de Deus, que só receberiam aqueles que foram resgatados por Jesus. Então, para que circuncidar Tito?
Essa era uma declaração pública das implicações do evangelho naquele momento. E se Tito não foi forçado a se circuncidar, não devemos hoje também insistir em acréscimos à fé no evangelho. Seguindo, a gente lê nesse final. Não nos submeteram, que eles não se submeteram a isso, para que a verdade do evangelho permaneça conosco. Jesus era sim suficiente, sempre será. E não voltariam, eles não voltariam, e nós também não devíamos voltar a outra forma de escravidão. De novo, Paulo fala aqui, esses falsos irmãos estão buscando tirar a sua liberdade em Jesus. Você não é mais preso nas tradições, você não é mais preso na lei, você é livre da escravidão do pecado e da escravidão da lei. Né? Pare de ler a lei como forma de você conseguir salvação. Não se submeta a isso. A gente ainda vai falar nesse estudo, porque a carta fala disso, de qual que é a função da lei para a gente. Mas, por enquanto, tem que ficar isso. É a nossa liberdade. Jesus nos chama para essa liberdade. Que a cura do pecado, a salvação, a liberdade estão em Jesus e na obra que ele fez na cruz. Que significa não viver mais com medo. Se Deus está bravo comigo, se eu posso perder a minha salvação, se eu preciso fazer coisas para merecer esse amor, se eu sou aceita por Deus ou não, mas viver em liberdade, liberdade de quem sabe que é amada por Deus e que não precisa mais ser escrava nem do seu pecado, nem do seu passado, nem de fazer por merecer. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Agora, realmente, o último trecho, gente. Vamos lá. Vamos lá. Quanto aos que pareciam influentes. É muito texto, né? Vocês estão vendo? Muito texto. Me passaram a ler tudo isso, não é minha culpa não, viu? Não fui eu que fiz a divisão. Vamos lá. Quanto aos que pareciam influentes. O que eram, então, não faz diferença para mim. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. De quem Paulo está falando quando ele diz desses influentes? Paulo está falando aqui dos apóstolos, né? Dos que faziam parte dos 12, dos que eram as colunas da igreja lá em Jerusalém. E pode parecer para nós que ele está falando em um tom desrespeitoso, ou de quem não gosta deles, né? Talvez primeiro talvez porque a gente lê ele falando nisso, assim, né? Não me acrescentaram nada. E a gente usa, às vezes, essa expressão para falar, era uma amizade que não me acrescentava nada, era um ambiente que não me acrescentava nada, como algo que fazia mal, né? Mas não é nesse sentido que ele fala aqui. Ele está falando que não acrescentaram nada ao seu ensino, ao seu evangelho proclamado, né? Eles não acrescentaram nada a isso, eles estavam em plena concordância, sabendo todos a mesma coisa, porque Jesus revelara igualmente a todos eles. E o que para nós pode parecer desdém dele falando, também não faz diferença para mim se eles eram influentes ou não. É Paulo, na verdade, querendo dizer que ele não ia se deixar enganar pela posição que esses líderes tinham, para dizer se estavam ou não de acordo com a palavra de Deus. Ele iria lá tirar a prova, como foi, e como descobriu que eles estavam. Mas ele não ia se deixar levar só por isso. E ele foi fazer isso, e ele apresenta um outro argumento para fazê-lo. Ele fala: Deus não julga pela aparência. E é muito boa essa frase aqui. Ele coloca ela, eu grifei, mas hoje está bem discreto, talvez não dê para ver, que ele coloca ela logo depois de falar dos líderes influentes e logo antes de falar da pregação aos incircuncisos. E eu acho que essa frase vale para os dois. Deus não julga pela aparência, significando que Deus veria o coração dos líderes e aqueles que não estão de acordo com sua vontade, mesmo se estivesse em posição de grande influência. E Paulo, alicerçado pela palavra, também seria capaz de distingui-los. Mas também ele dá outra cutucadinha na questão da circuncisão. Deus não julga pela aparência, nem o influente, nem o circunciso ou o incircunciso. Porque aquela lógica da circuncisão defende que a gente
poderia diferenciar Deus de quem não é a partir do corpo físico, a partir da aparência, da marca exterior. E como Paulo nunca perde a oportunidade de dar outra amarrada, nunca dá ponto sem nó, ele diz aqui, ele relembra mais uma vez que Deus não julga pela aparência, não julga pelo exterior, pelos atos, pelo que parece ser, ele julga pelo coração. Ele sabe o corpo que tem dentro de si a marca do Espírito Santo. E essa sim será a marca de quem pertence ao seu povo. Seguindo. Enfim, não houve discordância alguma, né? Os trechos que a gente já leu. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio aos gentios. Ao contrário de discordância, eles reconheceram que era o Senhor Jesus que havia chamado Paulo para ir para os gentios, pregar o evangelho. E que Deus estava operando por meio de Pedro, chamando Pedro para ir para os judeus, da mesma forma que em Paulo, para os gentios. E todos concordaram com isso, estiveram em unidade, em comunhão, e depois partiram, cada um para sua missão, como a gente lê nesse finalzinho do trecho. Eu acho lindo, lindo, lindo isso. Eu acho demais esse trecho. Ele é simples, mas eu acho ele lindo. Por quê? Bom, primeiro, pelo improvável que Deus faz. Esse trecho Paulo fala, de novo, Deus me escolheu e separou ele, Pedro para os judeus, Paulo para o gentil. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas para mim sempre me vem, ao ver o ministério desses dois, uma coisa assim, ó. Nos padrões humanos, o que seria mais lógico de fazer? Vamos lá. A gente tem 2 apóstolos e 2 ministérios. A gente tem que escolher um para ir falar com os judeus e outro para ir para falar com o povo fora, para fora do povo judeu. Você vai escolher. A gente tem 2 empregos. Quem são os candidatos para cada emprego? De um lado, um homem de origem humilde, pescador, provavelmente pobre, de pouco estudo, de classe baixa, dentro da sociedade dos judeus, pouco letrado, por vezes visto como alguém que não poderia ensinar, mestres da lei ou judeus estudados. Outro candidato, um exemplar mestre da lei, grande conhecedor das leis, grande conhecedor da Torá, de alto padrão, de alto cargo, de alto reconhecimento entre os judeus. Grande conhecedor do Antigo Testamento, da lei, das promessas, dos profetas, grande reconhecimento judeu. Quem você escolhe para falar com quem? A nossa mente humana já acha a solução rapidinho, né? Fácil. Olha, Lari, presta atenção aqui, ó. Ligar pontos. Eu mando aquele de pouco prestígio para fora, né? Que tem pouco prestígio entre os judeus, eu prego para os de fora, porque eles não vão se importar com a sua pouca instrução. E aquele que tem aquela enorme credencial, com um currículo que impressiona todos os judeus e que não vai significar nada para os de fora, eu mantenho esse aqui dentro. Mas o que Deus faz? O oposto. E para mim, isso é como se ele falasse: não é por quem vocês são, não é pelas suas forças que você vai fazer a minha obra, você vai pregar o meu evangelho. O evangelho da graça não é só a forma como você é salvo, é por ele que você vive. E eu te digo que eu sou o teu Deus que te resgatou. E também é pela minha ação e pela minha força que você vai viver e vai me servir e proclamar o meu evangelho. E não pela sua. Acho isso lindo. Acho maravilhoso. E aí ele manda Pedro para os circuncisos. E Paulo para os gentios. Para os incircuncisos. Outra coisa que esse trecho me mostra. Nós teremos chamados diferentes. Se é da vontade de Deus que a gente vá e faça discípulos de todas as nações, teremos no nosso meio chamados diferentes. Eu tenho convicção que tem pessoas na Emba Viva que Deus chamou para trabalhar com mulheres. Tenho convicção.
Eu tenho certeza absoluta, depois de trabalhar muitos anos com ele, que Deus chamou o Bruno para pregar para crianças. Com certeza. Tem quem é chamado para ir para o Oriente Médio. Tem quem é chamado para pregar no beach tênis. Nós teremos chamados diferentes, como Pedro e Paulo tiveram. E talvez para cada um desses chamados, a gente tenha estratégias diferentes e formas diferentes de pregar. O Bruno prega diferente para as crianças, ele adapta para aquela linguagem. Né? E lendo a Bíblia, do que a gente vê aqui nas mulheres, por exemplo, e lendo a Bíblia, a gente vê isso. A gente vê o Evangelho de Mateus voltado para os judeus, e por isso já abrindo, citando genealogia, recheado de referência do Antigo Testamento, e a gente vê Paulo agindo, indo pregar para os gregos, por exemplo, vendo um altar que eles fizeram dedicado ao Deus desconhecido, e ele fala assim, ele aproveita para falar, esse aqui é o meu Deus, deixa eu te contar dele. Estratégias absurdamente diferentes, caminhos diferentes que iam seguir para conseguir conversar melhor com quem eles desejavam conversar. Mas o que não poderia ser diferente, a unidade era a unidade que eles tinham no fundamento deles, a concordância de que eles estavam fincados na rocha, a certeza de que havia um evangelho, que era o evangelho da salvação pela graça e pela obra de Jesus Cristo, e que Jesus era suficiente. Disso eles não iam abrir mão, e isso eles iriam proclamar onde eles estiverem, para quem eles se dirigissem. Assim, a palavra diz que eles estenderam a mão em comunhão, concordaram em estar alicerçados na palavra de Jesus e no seu evangelho, e partem, cada um para o seu destino, cada um para o que Deus estava chamando eles para fazer. Então, meninas, não importa onde ou de que forma a gente esteja servindo, se dançando com as crianças, se dando oi na porta da igreja, se dirigindo um pequeno grupo, se preparando para uma missão, cada um siga o seu chamado, com a particularidade dele, mas sabendo que nossos pés devem estar em uma mesma rocha. E essa rocha é que o verdadeiro evangelho diz que somos salvas pela graça, não pela nossa obra, nem mesmo por estar servindo onde estamos, mas pela obra de Jesus e nada mais. Isso significa que não iremos aceitar abrir mão dessa liberdade por outras formas de escravidão. E o nosso último versículo. Por fim, que a sua certeza nesse evangelho dê frutos e seja perceptível na sua vida, sendo evidente no cuidado, principalmente dos mais vulneráveis. Paulo diz que era um marco, que não poderiam esquecer o cuidado dos pobres. O evangelho verdadeiro não faz olhar apenas para minha própria salvação. O outro sim. A minha angústia de fazer algo para ser aceita me faz olhar para mim o tempo todo. Mas por quê? Eu tenho certeza do amor de Deus. Eu tenho a certeza de ser redimida em Jesus Cristo. Não estando preocupada se sou aceita por Deus ou não, eu posso pensar mais em outros do que em mim. Assim eu não esqueço dos outros, dos que sofrem, dos pobres. O coração tocado pela graça de um Deus misericordioso vai ser ativo na ajuda aos necessitados. É inevitável que a fé verdadeira venha se mostrar através de atos de misericórdia. E essa também seria a marca deles. E Pedro e Paulo concordam que se lembrariam disso, cada um no seu chamado. O verdadeiro evangelho da graça e atos de misericórdia. Que isso esteja presente nas nossas vidas de liberdade em Jesus.